Existe uma versão da Bíblia que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Ela não tem 66 livros. Tem 88. Isso significa que existem pelo menos 22 textos inteiros que ficaram de fora da tradição mais conhecida no Ocidente. E quando uma inteligência artificial analisou esses textos antigos, ela encontrou algo que levantou uma pergunta desconfortável. O que exatamente foi deixado de fora? E por quê? A Etiópia é um dos países cristãos mais antigos do mundo. O cristianismo chegou lá por volta do século IV, antes mesmo da Igreja Católica Romana se consolidar como instituição. Durante séculos, comunidades de monges viveram isoladas em regiões montanhosas e de difícil acesso. Em lugares como Lalibela, igrejas inteiras foram escavadas diretamente na rocha, formando estruturas subterrâneas únicas. Esses locais não eram apenas centros religiosos, eram também centros de preservação. Geração após geração, monges etíopes copiaram manuscritos à mão, palavra por palavra. Esses textos eram escritos em ge'ez, uma língua antiga que hoje praticamente não é mais utilizada. Enquanto diferentes tradições cristãs no Ocidente definiam quais livros fariam parte da Bíblia, a tradição etíope preservava uma coleção muito mais ampla. Foi essa coleção que chamou a atenção quando analisada com ferramentas modernas. Ao cruzar os 88 livros da Bíblia etíope com a versão ocidental, a inteligência artificial identificou padrões e diferenças importantes. Entre elas, textos que descrevem eventos e ensinamentos atribuídos a Jesus após a ressurreição. Não apenas breves aparições, mas um período de 40 dias completos. Segundo esses registros, esse tempo teria sido usado para transmitir ensinamentos mais profundos aos discípulos. Alguns desses textos apresentam ideias que não aparecem na tradição mais conhecida, como a ênfase de que o chamado reino de Deus não estaria ligado a poder político ou estruturas externas, mas a uma transformação interior. Em um desses trechos, há também um alerta. A ideia de que, ao longo do tempo, as palavras originais poderiam ser reinterpretadas ou até utilizadas de formas diferentes da intenção inicial. Isso leva a uma questão histórica importante. Porque esses textos não fazem parte da maioria das Bíblias atuais. Parte da resposta está em eventos como o Concílio de Niceia, no ano 325. Nesse período, líderes religiosos se reuniram para discutir e organizar a base do que viria a ser a tradição cristã dominante. Essas decisões foram influenciadas não apenas por questões teológicas, mas também pelo contexto político da época. O Império Romano, que começava a adotar o cristianismo, tinha interesse em estabelecer uma estrutura religiosa mais uniforme. Isso significava definir quais textos seriam considerados oficiais e quais ficariam de fora. Ao longo desse processo, diferentes escritos foram excluídos ou deixados de lado. E, com o tempo, essas versões menos difundidas praticamente desapareceram do conhecimento popular. O que torna essa história ainda mais interessante é o papel da tecnologia hoje. Ferramentas modernas conseguem analisar grandes volumes de texto em pouco tempo, identificando padrões, repetições e inconsistências. Não se trata de substituir o trabalho de historiadores ou teólogos, mas de oferecer uma nova forma de observar documentos antigos. E isso traz uma reflexão importante. Ao longo da história, grande parte do que sabemos foi transmitida, selecionada e organizada por pessoas, instituições e contextos específicos.
Então a pergunta que fica é: até que ponto que conhecemos hoje representa o todo? E mais, quantas outras versões da história ainda existem, esperando para serem redescobertas?